eu queria pregar sobre um tema que a gente fala muito, principalmente, como foi batido muito hoje, nós somos uma igreja em célula, e como nós falamos sobre o reino. Não que o reino seja algo de uma igreja em célula, não, mas como nós falamos sobre isso, a importância de trabalhar no reino, a importância de saber como trabalhar no reino, a questão de ser produtivo, a questão de ter essa desenvoltura para a gente conseguir fazer aquilo, o ID do Senhor. E a gente fala muito, a gente está tendo uma escola de líderes aqui, como a gente fala sobre o reino. E eu fui pesquisar sobre o reino de Deus. Falei, Senhor, o que é o reino? O reino é a igreja? O reino de Deus somos nós? O reino de Deus é Cristo? O reino de Deus é a cidade santa? Enfim. E acabou que eu comecei a fazer uma pesquisa meio que por cima, e aí que me bananou a cabeça, porque uma hora o Senhor fala de uma coisa que vamos ver na pregação, de outra hora o Senhor já fala outra coisa que tem a ver com o reino de Deus, mas completamente diferente. Uma hora o reino é presente, outra hora o reino é futuro. Ora, nós estamos no reino ou não? Nós trabalhamos no reino ou não? O reino é por vir ou nós já estamos aqui no reino? Então agora, pela misericórdia do Senhor, e podem ter certeza, com toda a honra, como é gostoso pregar a palavra, como é gostoso falar do Senhor, e não só aqui com o microfone, mas nos bastidores, na rua, no açougue, na padaria. Como é bom, numa rodinha de amigos, a gente falar de Deus, como é gostoso. E nós temos os nossos amigos, as nossas, quando a gente vai falar sobre o reino de Deus, sobre Cristo, a gente meio que perde a hora, o tanto que é bom, o tanto que é produtivo, o tanto que é enriquecedor, o tanto que nos alimenta falar do amor de Deus. Pois bem, o tema da minha pregação é o reino de Deus presente. Eu queria ler aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Os irmãos podem ficar sentados. Dei a honra ao Senhor na leitura, não precisam ficar em pé. Eu vou ler, os irmãos só acompanham, é rápido, 2 versículos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Aqui, quando a gente olha essa passagem, a gente olha esses versículos, nós não temos como a gente olhar esses versículos, essa passagem, e assim nós não podemos imaginar um lugar organizado. Quando Jesus estava pregando na Galileia, quando Jesus ia pregar, aqui seria um ambiente mais hostil. Vamos colocar em nossa cabeça como se fosse uma praça. O Senhor pregando em uma praça e falando sobre o reino de Deus. Até porque naquele tempo, naquele contexto, Jesus ainda não tinha morrido, ele estava pregando. Hoje, quando nós vamos pregar para alguém, o que é que nós falamos? O cerne da questão da nossa pregação. Jesus morreu por ti e por mim. Arrependam dos seus pecados. Ele nos concede a vida eterna. Por causa da morte e ressurreição, ele nos concede a vida eterna. Naquele tempo, não. A pregação de Jesus era naquele tempo, ela falou assim: olha, arrependei-vos, porque está chegando o reino de Deus. Tudo o que o Senhor ia fazer, todo o processo, todo o ministério do Senhor, concernia em falar: o reino do Senhor está próximo. Arrependam-se, o reino do Senhor está próximo. Mudem de direção, o reino do Senhor está próximo. Ou seja, o Senhor estava falando para aquele povo: olha, tem que ter uma metanoia, tem que ter uma diferença, tem que ter uma diferença de condução na vida de vocês, porque o reino que está para vir, do jeito que vocês estão, não vai funcionar. Vocês não entrarão. E Jesus, nesse contexto, ele
nessa notícia dele, nessa forma de pregar, ele pregava esse reino de Deus em tudo. Se nós formos olhar a pregação dos 4 evangelhos do Senhor, em tudo o Senhor falava assim, para o reino de Deus. Era uma semente e tudo para que no reino de Deus acontecesse isso. Acontecia isso para que no reino de Deus nós trabalhássemos dessa forma. Fato é, glória a Deus. Irmãos, a minha impressora estragou, até para dar uma chorada aqui, a minha impressora estragou, não teve como eu imprimir, eu esqueci meu óculos, aí peguei o tablet que eu tinha lá em casa correndo, mas a letra aqui está longe, mas enfim, Deus vai ser bênção. Então a mensagem central do ministério de Jesus não deveria ser o tema, por mais que o Senhor ele pregasse isso, a pergunta que nós temos que fazer é, será que o tema central da nossa pregação não deveria também ser o tema central da pregação de Jesus? Porque o tema central da pregação de Jesus era o reino de Deus. E quando a gente prega, quando a gente vive, quando nós falamos sobre aquilo que nós temos que fazer, será que nós colocamos o reino de Deus como algo de princípio para nós? Primeira coisa que nós temos que entender é que o reino de Deus diz respeito a um tempo. Ele não diz respeito a um lugar. Então é um período desse tempo, e esse tempo que nós estamos vivendo, nessa era, a Bíblia diz que essa era, ela jaz do maligno. Ou seja, não é o reino que o Senhor falou. Hoje, nós estamos vivendo nessa era. O mundo está aí, querendo engolir tudo e todos, querendo mostrar ideologias políticas de forma totalmente diferente, que contradizem a palavra de Deus. Mas ele está dizendo que essa era vai acabar. O Senhor, quando ele pregava, ele falava assim, olha, essa era vai acabar, porque está chegando um reino. Está chegando um reino que é mais forte que esse. Quando ele começa a falar isso, ele dá aquele exemplo, ele fala aquela parábola, aquele exemplo daquela história do homem. Ele fala assim, olha, tem um cara que é muito forte, um cara que é muito, um valente, que guarda tudo que ele tem com armas, guarda tudo que ele tem com aquilo que ele pode se proteger. Só que chega um cara mais forte do que ele, chega um valente mais forte que ele, e pega tudo dele, toma tudo dele. E todos os seus pertences, esse homem mais forte, ele leva consigo, e ainda amarra aquele homem valente. Ali o Senhor está falando assim, olha, esse homem valente é Satanás. Esse homem mais forte que ele, que veio e amarrou ele, é o Senhor, é o reino. E o espólio que esse homem mais forte leva, somos nós. É o maior espólio do Senhor. Não vou dizer que nós somos a coroa, não. Mas eu estou falando, o Senhor fez o que fez na cruz por nós. Se estamos aqui hoje, glórias a Deus por Ele. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Porque no processo de salvação do Senhor, como tudo veio trabalhar nos mínimos conformes, assim tudo calhou como uma engrenagem, e o Senhor trabalhou de uma forma maravilhosa. Outro ponto é que o reino de Deus é presente e futuro. O reinado de Deus já começou, já é presente. Misericórdia, apagou. Paga não. Acendeu de novo. Ou o reinado de Deus é futuro. Está por... Meu Deus, irmãos, espera aí. O reinado de Deus, ele é presente. E o reinado de Deus é futuro. Aí os irmãos falam assim, irmão, está falando, você está se embananando todo. Vamos lá. Em Lucas 17, 21, o Senhor fala assim, olha, nem dirão ele que está aqui ou lá
está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, ou seja, chegou o governo de Deus, o reinado de Deus já está entre vocês. Agora, olha o outro versículo, Mateus 13:43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão, está no futuro. O reino de Deus é presente e futuro ao mesmo tempo. O mistério do reino de Deus é que o reino de Deus tem a capacidade de ser presente e futuro ao mesmo tempo. Porque o conceito do reino de Deus é que este rei esse reinado, ele está em construção. O reinado do Senhor, ele já se proclamou através do Senhor Jesus. Só que ele está em construção. Nós estamos construindo o reino do Senhor na terra. Ele é um reino invisível, mas porém palpável. É um reino que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas é um rei que trabalha, não como o reinado de Roma, por exemplo, que ganhou tudo e todos pela força do braço. O reino do Senhor ganha com amor. O reino do Senhor ganha com aquilo que foi conquistado na cruz, aquilo que o Senhor conquistou na cruz. E se a gente for falar sobre o início do reino, aonde foi projetado o reino de Deus? O reino de Deus começa lá no capítulo 2 de Gênesis. Deus plantou o jardim no Éden. Qual era o conceito desse jardim? O conceito desse jardim era o conceito do reino de Deus. Era a maquete do reino de Deus, porque o jardim era um local físico, com árvores, com frutas, com animais, com gramas. Era um lugar físico, mas não era governado pelo físico. Era governado pelo espiritual. O ser humano tinha tudo isso, mas a Bíblia fala que na viração do dia, Adão caminhava com o próprio Deus. Adão era discipulado por Deus. O homem conseguia ter acesso no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo. Vejam só, ele tinha acesso ao Senhor e tinha acesso ao mundo físico ao mesmo tempo. Só que em Gênesis 3 veio o pecado do homem. Então agora existe o pecado no espaço físico. Então céu e terra são separados, tanto que eles são expulsos desse ambiente. O Senhor os expulsa. Ali não cabe mais o pecado, não cabe eles no pecado. Agora quem governa é a terra. E a terra governa a terra. Só que a terra é muito ruim de governo. E o propósito eterno de Deus é habitar entre nós. É o Deus de relacionamentos. Deus nunca abriu mão de nós. O Senhor nunca abriu mão de habitar no nosso meio. Deus sempre quis ter relacionamentos conosco. De Gênesis a Apocalipse, Deus está fazendo a mesma coisa, se movimentando para habitar entre nós. Em Gênesis começa com o jardim do Éden, onde Deus habitava entre nós. E Apocalipse termina com uma cidade chamada Nova Jerusalém, onde Deus vai habitar em nós. Então ele quer habitar entre nós. Em Êxodo, ele chamou um homem chamado Moisés. Ele chamou um homem para libertar o povo dele do Egito. Moisés vai liderar o povo e acontece tudo o que aconteceu. Pragas, Deus abre o mar para o povo passar e eles são libertos do Egito. Quando eles estão agora no deserto, libertos, Deus chama Moisés acima da montanha e fala a Moisés: eu quero que você faça o seguinte para mim, construa um tabernáculo. Esse tabernáculo era um jardim do Éden ambulante. O que era um tabernáculo? Tabernáculo era um espaço onde o céu e a terra iam se encontrar naquele ambiente. O tabernáculo era um espaço que estava na terra, mas aquele lugar representava o lugar onde poderia falar com Deus.
quando o sacerdote... Pessoal, alguém tem um marca-texto aí para me arrumar? Marca-folha? Porque o negócio aqui está difícil. Isso é o melhor, Pedro. Então, quem governava Israel era o céu. Quem governava Israel era Deus, não Moisés. Isso era o reinado de Deus. Tabernáculo era um espacinho onde o céu e a terra se encontravam. Ô, meu irmão, obrigado, Deus abençoe. Agora, como o sacerdote, sendo pecador, conseguia entrar nesse lugar, Deus deu outra orientação para Moisés. Moisés, antes do sacerdote entrar nesse lugar, o que ele tem que fazer? Ele vai pôr a mão na testa de um cordeiro perfeito e confessar os seus pecados. Os pecados deles vão ser imputados nesse cordeiro. Esse cordeiro vai morrer no lugar dele. E quando esse cordeiro morrer no lugar dele, está pago os seus pecados. Pronto, simples assim. Então, antes do sacerdote entrar no tabernáculo, onde aquele lugar era o lugar onde a terra tinha um vínculo, tinha um Wi-Fi direto com o céu. Então, para que o sacerdote fizesse isso, ele colocaria a mão na cabeça de um bezerro, de um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. E os seus pecados seriam imputados a ele. Abre-se então um espaço de santidade na terra para o céu se manifestar aqui. E o mesmo conceito do templo na época dos reis, e aliás, esse era o mesmo conceito do templo dos reis na época. O conceito do templo do judeu era o encontro do céu e a terra, porque os judeus oravam virados para o templo. Porque tinha essa questão de sempre ter essa questão de todo judeu ter que olhar para o templo, ou estar virado para o templo, em uma questão de santidade, de busca, porque eles sabiam que era naquele lugar que o Senhor estava, era naquele lugar que o Senhor ia atender eles. Mesmo que agora só tenha lá o Muro das Lamentações, mas eles oravam virados para o templo, por quê? Daniel abre a janela e orava virado para Jerusalém, porque eles entendiam que aquele lugar era o encontro do céu e a terra. Eles entendiam que aquele lugar era o único pedaço da terra que o céu vinha e fazia uma sobreposição sobre aquele lugar. Aí você pode pensar, beleza, como é que eu faço para viver o reino, se não tem mais o tabernáculo, não tem mais o templo? João 1,4 vem responder isso para a gente. João fala assim, olha, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou no original significa tabernaculou. Apaga não, que agora o mistério está caindo. Tabernaculou. Essa palavra significa armou um tabernáculo. Olha o que João está dizendo. Ele sabia que todos os judeus iam entender o que ele estava dizendo. Assim, Jesus é o verbo, e o verbo se fez carne, e armou um tabernáculo entre nós. Jesus era um tabernáculo ambulante, ele é o encontro do céu e a terra. Assim como Israel acampava ao redor do tabernáculo, nós temos um novo tabernáculo, ele se chama Jesus Cristo. Em Gênesis era um jardim, em Êxodo era um tabernáculo, em Reis era um templo. E o Novo Testamento, nos Evangelhos, é o Filho e nos Evangelhos é no Filho que o céu e a terra se encontram. É nele que o reino de Deus se manifestava. É por isso que ele andava por toda parte dizendo, o reino de Deus chegou. E para provar que o reino de Deus... já estou começando a pegar o mistério aqui. E para provar que o reino de Deus chegou, aconteciam prodígios, irmãos. Para mostrar, para ter um pedacinho daquilo que era o reino. É assim mesmo, irmão?
aconteciam prodígios e maravilhas, como o cego voltava a enxergar, porque ele estava dizendo, no reino de Deus não tem cego. E para mostrar como o reino de Deus está entre vocês, veja também a manifestação do reino de Deus acontecer. O reino de Deus não tem coxo. O reino não tem paralítico. O reino de Deus não tem morto. Então, ressuscite, porque o reino de Deus está entre vocês. O reino de Deus não tem fome. Então, pães eram multiplicados, porque era a manifestação do reino de Deus na frente deles. E porque o reino de Deus se encontrava em Jesus, porque o céu e a terra se manifestavam em Jesus, que era 100% homem e 100% Deus. Porque ele não tinha pecado, não havia pecado no Senhor, não havia nada de mancha no Senhor. Ele era um cordeiro limpo, perfeito, sem mácula nenhum. Em Jesus, então, era o único pedaço da terra que o céu podia se manifestar. E eu te pergunto, como é que eu e você podemos viver no reino de Deus? Se nós já pecamos só hoje 100 de vezes. Quem de nós hoje não já atingiu a cota do pecado umas 15 vezes ou mais? Olha o Felipe coçando a cabeça lá. Como podemos? Como podemos chegar a Deus se nós somos tão pecadores, somos tão falhos? Se como nós conseguimos chegar em algo que é tão santo que nós não temos a dimensão da santidade dele? Como é que eu e você podemos ver o reino de Deus se há pecado em nós? Se pecamos em pensamentos, em motivação, em comportamento, em fala, como que nós podemos ver o reino de Deus? Porque em tudo nós pecamos. Pecamos nas nossas motivações, pecamos nas nossas realizações, pecamos no nosso falar, pecamos no nosso andar, pecamos no nosso agir. Por aí vai, a lista é grande. Escuta a continuação de João, ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na continuação, João está batizando a galera lá no Jordão. E de repente Jesus aparece. Ele aponta para Jesus e fala assim, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que eu e você podemos viver o reino de Deus hoje? Tem que entender que Jesus não é somente o tabernáculo de Moisés. Jesus também é o cordeiro que estava na porta. E se eu e você colocarmos a mão na testa desse cordeiro e confessarmos os nossos pecados, ele foi sacrificado no nosso lugar. Quando Jesus morreu na cruz, ele abriu um espaço de santidade na terra, para eu e você viver o reino de Deus. Você pode ver o céu na terra hoje, porque você é bom. Nós podemos ver porque de vez nós estarmos no mundo agora, nós estamos aqui na igreja. Qual é a motivação? Estamos tentando melhorar, estamos a cada dia tentando melhorar, fato é. Nós temos pecados escondidos aqui que temos vergonha de falar para nós. E todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Mas não é por causa disso que temos acesso agora a Deus. Porque um cordeiro inocente morreu no seu lugar na cruz. Foi aberto um espaço onde agora o céu e a terra estão juntos. Então todos que estão em Cristo têm a oportunidade de viver o céu na terra. Lá em Gênesis era o jardim. Em Êxodo era um tabernáculo. Na época dos reis era um templo. E depois nos evangelhos, era no Filho que o céu e a terra se encontravam. Quando Jesus estava prestes a finalizar o seu ministério, quando ele já sabia o que ia acontecer e já estava prestes a subir, ele começou a falar algo para os seus discípulos.
mas para aquela galera que estava na sua rodinha ali. E ele falava assim, olha, eu tenho que ir embora, eu vou ter que ir. Mas para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E gente, pensem como é que estava a vida daqueles discípulos. Os discípulos que a maioria tinha largado tudo. Tinham largado empresas, tinham largado trabalho, tinham largado tudo para ficar com o Senhor. Porque para eles pensavam, nossa, ele é o rei. Ele é o rei que vai desbaratinar Roma. Ele é o rei que vai colocar os romanos debaixo da sandália dele. Mas não. O reino de Deus, o Senhor estava levantando e falando assim, olha, eu vou ter que vazar. Vocês vão ficar aí, eu vou ter que ir embora. Aí, já me perdi. Não pode olhar para cima não, tem que olhar só para cá. Porque você entrou aqui, Opa, peraí, irmãos. Pedro do céu. Tá, me achei. O judeu, ele entendia de forma literal essa questão do reino, que ele não ia vir, eles não queriam saber de um reino eterno, de um reino espiritual, não. Eles queriam sair das unhas de Roma. Eles queriam sair do jugo de Roma. Ele fala assim, não, ele vai vir com um exército forte para me pegar, para nos resgatar. E na cabeça dele, ele seria esse rei. Ele vai tomar o governo, ele vai governar, e esse rei está dizendo que vai embora. Jesus falou, é bom que eu vá. Uma das profecias sobre Jesus era que um de seus nomes seria Emanuel. Irmãos, e o que quer dizer Emanuel? Significado quer dizer Deus conosco. Agora veja só que barato. Mas ele continua dizendo que é melhor que ele vá embora. Se Deus conosco é bom, porque ele estava do lado deles. Pensa o tanto que era bom ficar com o Senhor do lado dele, dormir com o Senhor, acordar ali, almoçar com o Senhor. Via que estava todo mundo passando fome, e ele ia, arrumava um jeito e fazia um milagre. Agora vocês imaginam, agora ele falando assim, eu vou parar de fazer milagres para vocês, para fazer milagres através de vocês. Eu tenho que ir, porque vocês vão parar de ouvir a minha voz no seu ouvido, e vão ouvir a minha voz na boca de vocês. Por isso que eu tenho que ir. Se no Éden era o jardim, se no Êxodo era um tabernáculo, se nos reis era um templo, nos evangelhos era no Filho, hoje é através da igreja, onde o céu e a terra se encontram. Porque você entrou aqui, irmão, e você sentiu algo que às vezes nunca tinha sentido, e não estou falando só de hoje, mas hoje foi um bom exemplo. Os hinos cheios de unção, cheio de graça. E por mais que o louvor corra atrás, cheio de dificuldades também, mas ensaiam, faça e aconteça, mas essa unção não é deles. Quando você entrou aqui, você sentiu isso, algo que nunca tinha sentido, quando o ministério estava louvando, isso não é técnica e nem emoção, é porque você entrou num ambiente onde o céu e a terra se encontram. Porque os milagres acontecem aqui, porque as libertações acontecem aqui, porque a salvação acontece aqui. Não é por causa dessas paredes, desses ar-condicionado, não é por causa dessa porta, que hoje temos porta automática no templo, e que maravilha isso. Não é por causa dessas cadeiras, nem do equipamento de som. É por causa das pessoas que estão reunidas aqui. Essa é a igreja do Senhor. Na face da terra, ele decidiu que o céu e a terra se encontram na igreja. Aqui é uma agência do reino.
Então a palavra ainda é: arrependam-se, creiam nesse rei, porque ele está por vir. E ele está dizendo: o rei está prestes a voltar. E ele está dando a oportunidade de vocês passar para o lado dele. E todos que passarem para o lado dele já são mais do que vencedores. Temos que entender que os Hebreus vai dizer é que hoje eu e você podemos experimentar o reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Um exemplo bem fácil dos nossos dias. Tem aquelas sorveterias gourmet, sei quem já foi nela, que assim, uma bolinha daquela lá é quase um rim, de tão caro que é. Você vai num negócio daquele, você bota um negocinho daquele, é 50 conto. Meu Deus do céu, quando eu fui lá, eu falei, ficou meu pagamento todinho aqui. Terrível. Mas para compensar isso, assim, para eles fazerem uma estratégia de venda, os caras pegam uma colherzinha pequenininha, vai lá, tira uma beiçadinha lá, um cabelo de anjo e dá para você experimentar. E assim, para você ver qual que você vai querer para depois você comprar. E o interessante deste conceito de experimentar uma pequena porção daquilo que tem abundância lá dentro. Eu quero que você pare para pensar o seguinte, que nós estamos experimentando essa fração do reino de Deus. Essa porçãozinha da era do porvir, do reino de Deus. Ou seja, tudo que você e eu estamos vivendo aqui, é como se o Espírito Santo estivesse pegando um pouquinho do reino e falando: toma para você experimentar. Deixando que cada um de nós viemos experimentar o amor dos irmãos. E a gente pensa assim: nossa, como é bom a gente estar em união. E nós temos nossas dificuldades, às vezes nossos arranhões no relacionamento, mas é algo diferente. É algo diferente de lá de fora. A questão da mágoa, a questão do rancor, nós conseguimos controlar, e não porque nós somos melhores do que ninguém, porque Cristo está em nós. E quando o Senhor, e qual é o nosso clamor em relação a tudo isso? Em relação ao reino? Ora, o nosso clamor não podia ser outro, é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esperamos o reino de Deus consolidado, que hoje estamos no meio de sua construção. E os peões da construção, os servos, os trabalhadores, somos nós. O Senhor fala: olha, a seara está tão grande, a seara está branquinha, mas falta trabalhadores. E nesse reino consolidado, onde toda injustiça vai acabar, onde nenhuma criança nunca mais será abusada, onde nenhum idoso será maltratado, onde não haverá mais doenças. Agora a gente poderia perguntar ao Senhor Jesus: Senhor, quando vai vir com esse reino, na sua plenitude, geral, acabado, prontinho, para nós vivermos ele? Quando vai ser isso? Fala a data para a gente. O Senhor podia dar a data e dia, liberar aí um cronograma para a gente. É interessante que os discípulos fizeram essa pergunta. Os discípulos perguntariam: e aí, Senhor, quando vai ser? Quando virá o reino de Deus? E o Senhor diz assim: olha, o dia do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. E o interessante é a referência que ele faz aqui. Os dias do fim serão como os dias de Noé. E eles bebiam, casavam, se davam em casamento. E do que ele está falando? Do que o Senhor está falando agora? Do estilo de vida do fim, irmãos. Disso que já está aí. O estilo de vida da galera do fim do mundo. Um estilo de vida hedonista, focado no ventre. Só pensava em comer, beber, mas no sentido que só pensava em ter prazer. Esse era o sentido que o Senhor falava, quando falavam, casavam, se davam em casamento, só queriam prazer. Só pensavam em comer, beber, mas no sentido só do prazer. Por causa desse estilo de vida hedonista, vem a segunda parte,
casavam e, davam em casamento, e se davam em casamento. É um estilo de vida que quebra a aliança. É um estilo de vida de divórcio. É um estilo de vida de adultério. Porque o hedonismo, ele sempre vai resultar em quebra de aliança, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, o que está desenhado para nós será como nos dias de Noé. Está aí. Nós estamos vivendo esses dias. Em regra, hoje, está da mesma forma. Deus, então, vem e anuncia para Noé. Noé, faz o seguinte, constrói para mim uma estrutura que vai mudar uma era para outra era. Constrói uma estrutura que vai carregar um povo dessa era para outra era. A boa notícia para Noé é porque o Senhor falou com ele, a família dele ia com ele. Para ele estava muito bom. Só o que vai mudar dessa era vindoura não é mais a arca, agora é a igreja. Então, daquilo que o Senhor falou para Noé, falou assim, ó, você vai construir uma arca e tudo, e vai ter uma mudança. Agora, a gente vai mudar de uma era para outra era. Para nós agora, o Senhor está falando assim, olha, a igreja agora é a minha arca. É através da igreja. É através da igreja que vai acontecer essa transição de era. Agora vamos analisar bem rápido. Se nós cremos no Evangelho, se nós cremos no Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, da boa notícia do Reino de Deus, é a mesma notícia. Tudo que você está vendo vai passar e o Senhor vai inaugurar uma nova era, onde Ele vai reinar sobre todas as coisas. E por que estamos tão preocupados com essas coisas? Se nós falamos tanto de reino, se falamos tanto que o reino do Senhor vidouro, que o nosso reino não é aqui, 1 Pedro fala que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Fala que tudo que fazemos aqui é pensando no alto e não pensando aqui. Porque nós passamos o dia inteiro, então, pensando em como crescer nas coisas daqui. Como desenvolver as coisas daqui. O nosso tempo é pouquíssimo para o reino. A prioridade é tudo menos o reino. Nós deixamos nossas responsabilidades, que são agendadas na igreja, quando aparece qualquer outra coisa que disputa esse espaço. Só tem uma explicação. Nós não cremos como era para crer. Porque se nós cremos, daríamos a oferta melhor para aquilo que acreditamos. A prioridade das nossas vidas seria aquilo que a gente mais acredita. E com as nossas atitudes a gente está falando, não, normalmente não é isso que eu quero. Tem outras coisas mais importantes. E trabalhar, irmãos, e buscar a condição de vida confortável, não é errado, nunca foi. E eu não estou falando isso. De forma nenhuma. Aqui não é o teor da palavra, não é isso. E nunca foi. Acontece que Deus está mais interessado nas motivações nossas do que nas realizações. Deus está mais interessado nos nossos atos, nas nossas atitudes, do que aquilo que a gente fala que vai fazer. Do que aquilo que a gente acha, pô, eu tinha que fazer isso, isso e isso. Mas qual a motivação? Por quê? Porque quando a gente quer algo do fundo do coração, irmãos, sai bem feito. Quando a gente quer trabalhar em algo, e assim, quando eu falo sai bem feito, não é sai bem feito segundo aquilo que a gente quer, mas segundo aquilo que Ele quer. Às vezes nós fazemos alguma coisa e falamos assim, cara, isso não ficou bacana, não ficou legal. Mas o Senhor está falando assim, é desse jeito que eu quero. Porque lá na frente isso vai render aquilo que eu quero. A questão é, nós estamos nos doando para o reino? Nós estamos dando a devida importância para o reino, como as Escrituras falam que nós temos que dar?
os discípulos perguntam para ele, quando é o fim? E ele fala, o interessante é que se Noé perguntasse para ele quando vai ser o fim, eu acredito que ele respondesse assim, bichão, fica tranquilo, relaxa em teu coração, como o Lino gosta de falar, fica tranquilo, relaxa teu coração. Se você construir essa estrutura em um ano, eu venho em um ano. Se em 50 anos ou 100 anos, eu vou vir dentro desse prazo. Noé demora 100 anos para construir a arca. Quando ele finaliza, o que acontece? O próprio Deus fecha a arca por fora. O Senhor esperou. O Senhor deu uma missão para Noé. Noé, no tempo dele, ele terminou a arca. No tempo certo, quando o Noé falou assim, Senhor, terminei a missão, beleza, agora é comigo. O Senhor manda o dilúvio e fecha a água por fora. A resposta dos discípulos era exatamente a mesma. Ele diz assim, olha, quando esse evangelho do reino for pregado em todo o mundo, então virá o fim. O que Jesus estava dizendo é que não sabe a data, porque a data Deus sabe, Ele é soberano. Mas o trabalho é da igreja. A data é quanto nós estamos indo atrás de construir a estrutura que Deus mudou. O quanto estamos dispostos a morrer, por isso que Ele disse para nós, o quanto estamos dispostos a investir financeiramente, investir o nosso tempo, investir a nossa criatividade, os nossos dons, investir as nossas forças, investir o nosso suor, as nossas lágrimas, a nossa oração. E como se ele estivesse dizendo, se em 100 anos vocês evangelizar o mundo inteiro, eu venho. Se demorar 500 anos, não tem problema, eu venho. E se demorar 1000 anos, nesses 1000 anos eu vou vir. Mas se demorar 2024 anos, meus queridos, como está demorando, eu vou vir em 2024 anos. Se vocês reduzirem o evangelho, vocês, irmãos, deixa eu voltar, se nós reduzirmos o evangelho à dor de uma unha, ou a um milagre, ou a um problema, ou olhando para o nosso próprio umbigo, às vezes Deus vai demorar um pouco mais. O que precisamos entender é que o bastão do reino de Deus está nas nossas mãos. Qual é a geração que está viva? Qual a geração que está viva? É a dos discípulos? É a dos profetas? Ou é a nossa? É a nossa. Esse bastão não está na mão de ninguém. Esse bastão está na nossa mão. Não adianta a gente empurrar para uma igreja, ou para outra, ou para um fulano, ou para um beltrano, ou falar, não, o Senhor vai prover, o Senhor vai. Não, não vai. Ele já proveu. Ele já morreu na cruz, Ele já deu todo o aparato para nós trabalharmos no reino, para construir esse reino. E nós temos feito, o que nós temos feito pelo reino, o quanto nós temos dado a nossa vida pelo reino de Deus. Isso não tem nada a ver, irmãos, com a salvação. Tem nada a ver com a salvação. A gente pode ficar sentado o resto da vida, ou querer trabalhar, isso é atitude. É algo daquilo que o Senhor mandou, é missão. Salvação foi pela graça. A salvação não é pelo trabalho. A salvação não condiciona ao trabalho. Somos salvos pela graça. Agora, anunciar este reino até que o evangelho seja reconhecido por toda parte. Porque no dia que nós encontrarmos a última pedra, na última tribo, na última nação, e colocarmos na estrutura, ele vai vir. Quando nós buscarmos, de fato, a presença do Senhor e fazermos o nosso
o nosso trabalho no reino, ele vai vir. Ele deixou bem claro. Ele não quis falar data nem hora, por mais que ele saiba. Mas ele falou assim, quando vocês evangelizarem todo mundo, quando todo mundo, toda pedra, toda tribo, todo mundo souber o evangelho do reino do Senhor, ele virá. Nós temos um norte, nós sabemos quando ele virá. Só depende de nós. E eu creio que a nossa geração é uma geração privilegiada. Por mais que nós temos o privilégio de ter toda a informação, de ter essa questão de buscar o reino de Deus, eu sei que nós somos bombardeados também de outra forma. Mas fato é que nós temos a missão, nós temos a chance de proclamar o reino de Deus. Nós temos a chance de proclamar o reino de Deus, de poder falar para o pecador, falar assim, olha, o reino de Deus vai vir, mas venha trabalhar conosco no reino, porque nós estamos vivendo ele. Nós estamos degustando o reino de Deus, e isso é maravilhoso. Deus, ele nos dá um pedacinho daquilo que nós vamos ter no reino de Deus. Não vamos ter doença, não vamos ter dor de cabeça, não vamos precisar de trabalhar para ter aquilo para ter o básico, como hoje foi falado. O Lino hoje falou sobre a questão do reino, sobre buscar primeiramente o reino de Deus e as suas justiças, as demais coisas serão acrescentadas. E essas demais coisas, irmãos, é o básico para se manter. Não é algo para ser rico, milionário, não. É bom ser isso, é bom ser rico, ser milionário, correr atrás, mas cuidado com as prioridades, cuidado com aquilo que a gente está colocando no nosso foco. Porque quando colocamos isso no nosso foco, nós esquecemos daquilo que é mais importante. E o mais importante para nós é o reino de Deus. Nós fizemos uma escolha, nós queremos servir ao Senhor. E o Senhor falou, vocês querem me servir, eu não estou obrigando ninguém. E a igreja, irmãos, a igreja é essa base do Senhor. A igreja hoje, a igreja, IET, é uma agência do reino de Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque se nós não fizermos a nossa parte, o reino todo será prejudicado. Isso é muito sério. É muito sério quando nós decidimos cruzar os braços, quando nós decidimos falar assim, não, eu só quero ser servido, eu não quero trabalhar, eu só quero ficar na minha. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para trabalhar, e trabalhar de uma forma gostosa, de uma forma agradável. Eu conto esse testemunho e não vou cansar de falar. Um colega meu falou, Alessandro, eu orei tanto para que a minha zona de conforto fosse trabalhando no reino de Deus. Hoje eu e a minha casa servimos a Deus, eu e a minha casa trabalhamos no reino de Deus, e pode ter certeza que quando eu chego na igreja para trabalhar, eu posso estar cansado, mas lá, como o meu corpo se renova, cria algo tremendo. E isso nós precisamos fazer, irmãos. Nós precisamos parar de inventar desculpas. Nós precisamos parar de deixar para amanhã, de postergar o que nós podemos fazer hoje. E longe de mim, de querer puxar a orelha de ninguém, ou de estar aqui exortando, não é isso. A intenção da pregação, pelo contrário, era outra. Era falar assim, eu queria trazer uma palavra de amor que entra no coração da gente, e que a gente se apaixone pelo reino de tal forma que nós possamos trabalhar rindo, sorrindo. Hoje, 6 horas da manhã, eu acordei para fazer a pregação. Eu joguei quase a metade da pregação fora. E o Senhor, não, eu quero isso, eu quero aquilo. O que eu deixo para falar, até pedir para os irmãos ficarem ali em pé ali. Mas eu estou em pé também, deixa o irmão ficar em pé também. Mas o que eu tenho para deixar hoje nessa palavra é para falar que o reino de Deus, realmente ele é invisível. Mas tenham certeza, o reino de Deus é palpável como essa cadeira que está na frente de cada um de vocês. O reino de Deus está presente em nossas vidas. E você quer saber como ele se faz mais presente a todo tempo? Proclame ele no seu trabalho. Proclame ele nas suas prioridades.
proclame ele no seu saldo bancário, no seu extrato bancário. Invista sim, invista financeiramente. Invista também o seu tempo. Invista o seu saber. Invista tempo em buscar, em correr atrás, em estudar a palavra, para que nós possamos evangelizar uma palavra sadia. Invista tempo orando pela igreja do Senhor. Invista tempo orando pela IET, para que nós possamos construir uma igreja forte. Porque o diabo, pode ter certeza, ele está querendo destruir a igreja e ele não brinca de ser diabo. Mas a palavra é firme, a palavra fala assim: olha, o inferno não prevalecerá. Mas só que depende de mim, de você. Não vai depender das portas de não fechar. As portas sim, não vão fazer nada. Depende de nós buscarmos o reino de Deus. Termos força para brigar, termos força para lutar. E eu sei que como é difícil, mas vale a pena. Vale a pena nós glorificarmos a Deus em nossas atitudes. Vale a pena glorificarmos a Deus em cada atitude que fizermos. Vale a pena nós proclamarmos o reino de Deus, ainda que seja difícil, principalmente nos dias que estamos vivendo, mas vale a pena. Fique com a palavra, irmãos. O reino de Deus é presente. O reino de Deus se faz presente em nossas vidas. Amém? Deus abençoe.